Hoje, o melhor e mais justo debate, a greve e a mobilização dos trabalhadores. Como em qualquer outro direito, o direito à greve traz em contrapartida alguns deveres, como, por exemplo, o de manter os serviços essenciais à comunidade. Como a lei define o que são serviços e atividades essenciais e dispõe sobre o atendimento das necessidades, digamos, inadiáveis da comunidade. Por exemplo, recentemente, presenciamos aqui na cidade de São Paulo uma greve de funcionários do serviço funerário. Como esses casos são ou devem ser conduzidos? Queria perguntar, então, isso a vocês. Quer dizer, o direito de greve supõe alguns deveres, sobretudo em relação aos efeitos dos movimentos de paralisação em relação aos serviços prestados à população, né? Como é que vocês entendem isso? Como é que os Correios, por exemplo, é uma questão importante, né? Quer dizer, traz uma série de transtornos, os trabalhadores sabem disso. Aliás, isso faz parte também, de certa maneira, do poder da greve, da população pressionar não só o movimento, mas também os patrões ou os governos e tal, para acabar logo com o movimento, para acabar com os transtornos da população. Eu queria que vocês analisassem para a gente aqui como é que é isso. Quer dizer, a greve, naturalmente, é um último recurso. Os trabalhadores não fazem greve porque querem, né? Não ficam planejando quando farão a próxima greve, né? Salvo se houver, e eu espero que isso, imagino, tenho certeza, aliás, que isso, em casos muito excepcionais, que você pode ter uma manipulação, aquilo que eventualmente alguns políticos chamam de greve por motivações outras que não sindicais, né? Mas por razões políticas. Mas, no geral, a greve é um último recurso do trabalhador quando ele precisa exercer um poder de diálogo e de negociação com seu patrão, como disse o Drauzio, muito bem, aliás. E aí, quais são os limites da greve? Tem limite? Como minorar, mitigar, diminuir os seus efeitos, os seus transtornos à população em termos de serviço? É possível? Como que vocês veem isso? Davi, por favor. Bom, Luiz, eu vou pegar, inclusive, a sua questão é muito oportuna para a gente esclarecer alguns tópicos. Vou procurar esclarecer no aspecto legal o que a lei diz a respeito disso e, ao mesmo tempo, colocar a minha posição. E aí eu pego até uma fala que o Wagner colocou no bloco passado. A legislação regulamenta demais a greve. Essa foi mais ou menos a fala do Wagner. Eu concordo, em parte, com o que ele disse pelo seguinte motivo. O legislador constitucional, quando ele exigiu uma lei para regulamentar a greve, ele pontuou aonde essa regulamentação tinha que acontecer, no setor privado. Tinha que acontecer em relação aos serviços essenciais, né, aqueles serviços que são destinados à sociedade, à comunidade, e que tem que ter uma limitação no exercício do direito de greve, sob pena de a sociedade sofrer os efeitos da greve. E em relação aos abusos cometidos durante o movimento de greve, que deveriam ser punidos na forma da lei. Bom, a lei de greve, ela vai além de tudo isso. Ela regulamenta muito mais do que isso. Há um certo exagero realmente na regulamentação. Agora, a greve também, sem qualquer regulamentação, poderia levar para o abuso total do exercício do direito. Inclusive da banalização, da vulgarização de um certo exercício. Poderíamos falar disso? Sim, sim. Por exemplo, eu vou começar pela questão dos serviços essenciais. Determinados serviços essenciais têm que ser mesmo regulamentado e a greve tem que ser mesmo até limitada, eu diria. Porque são serviços que são dirigidos à sociedade e quando há o confronto entre o interesse de uma categoria e o interesse social da sociedade, o interesse da sociedade prevalece sempre. Isso tem que prevalecer, isso não pode ser diferente, né? Porque é destinado a uma comunidade. O caso é o caso típico do serviço público. O serviço público que até hoje não tem regulamentação, praticamente todo o serviço público é dirigido à sociedade, a uma comunidade de pessoas. Então tem que ter regulamentação nessa área, a greve. Por que não foi regulamentado? É porque é difícil, porque tem entrave? Porque tem interesses, é muito difícil. E aí existiam problemas, o problema maior era o seguinte, por exemplo, quando tinha greve no setor público, até o Supremo se manifestar, alguns diziam o seguinte, olha, a greve é ilegal, porque não tem uma lei regulamentando. Bom, isso é um absurdo dizer, porque a greve, além de legal, ela é constitucional, ela está prevista na Constituição. Azar da lei se não veio regulamentar, né, a greve. Mas, ao mesmo tempo, como não há uma lei regulamentando a greve do setor público, o servidor público fazia a greve sem prévia comunicação, sem manter determinadas equipes de plantão em serviços que não pode parar,
sem regulamentar a questão dos serviços essenciais. Por quê? Porque não tinha uma regulamentação. Agora, com a manifestação do Supremo, a de 5, 6 anos para cá, a greve no setor público tem que observar todos o regramento da lei para o setor privado. Então tem que ter prévia comunicação, como quase todo o setor público serviço essencial, tem que ser comunicado com 72 horas e não com 48 horas. Quer dizer, há toda uma regulamentação e isso tem que ser feito para resguardar o direito da sociedade, que é um direito, como eu disse, no confronto entre o direito da sociedade e o direito da categoria específica que está ali, o direito da sociedade tem que se sobrepor. Até porque na democracia a sociedade é o soberano, né? Sim. Agora, e por outro lado, eu quero só complementar uma questão, que é a questão dos interditos proibitórios. O Wagner também tocou nesse assunto. E eu acho que o interdito proibitório é uma prática antissindical que as empresas adotam para impedir o exercício do direito de greve. O que é, tecnicamente, para o nosso... Vamos explicar o que é interdito proibitório. O interdito proibitório nada mais é do que uma ação possessória, quando você está na iminência de perder a posse de um determinado bem, e você vai e pede ao judiciário que o judiciário tome medidas para evitar que você perca a posse do bem. Significa dizer que a empresa, quando o sindicato comunica para fazer greve, ela vai ao Poder Judiciário e antes vai muitas vezes no poder na Justiça Comum. Agora a questão já está mais ou menos tranquila do entendimento de que essas ações são da competência da Justiça do Trabalho. Mas antes era na Justiça Comum. O empregador vai na Justiça Comum e diz o seguinte: olha, eu preciso de uma proteção para minha fábrica, porque eles vão fazer greve aqui, como se ela estivesse perdendo a posse do bem. Uhum. Ela alega que o trabalhador fica na porta da fábrica e ao fazer piquete, ele não permite que as pessoas que queiram trabalhar entrem, outras pessoas que queiram, ou seja, não permite a livre circulação de pessoas e mercadorias. Sobre esse escopo de que estaria sendo ameaçada na sua posse, o juiz dá uma liminar que impede o exercício do direito de greve. Só que tem que a lei de greve prevê o piquete. O piquete é legal, está previsto na lei de greve, desde que não seja violento, né, desde que ele tenha regras. O piquete de convencimento ele está previsto na lei. Quer dizer, se houver abuso, a própria lei diz que o abuso vai ser apurado e punido na forma que a lei determina. Aliás, como qualquer abuso. Como qualquer abuso de direito. Então, eu quero crer que o interdito proibitório hoje tem sido utilizado como uma forma de impedir o direito de greve. Aliás, o Brasil... recentemente, há cerca de 1 ano e meio atrás, mais ou menos, foi denunciado na Organização Internacional do Trabalho pelas centrais sindicais brasileiras por conta de 2 questões. Uma foi em relação às contribuições sindicais, que há um excesso no Judiciário e no Ministério Público do Trabalho em não permitir que os sindicatos cobrem contribuições quando há processo de negociação, né? E isso estaria ferindo o direito de efetivar essas cobranças de contribuições, e o outro foi por conta dos interditos proibitórios, que o excesso de liminares na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum para impedir o exercício do direito de greve seria uma prática antissindical. Por conta dessas práticas antissindicais, o Brasil foi denunciado na OIT. Eu queria ouvir, Drauzio, por favor, ainda ouvir aqui as nossas vozes da Justiça ligadas ao jurídico, ao judiciário, para depois passar as vozes aos representantes de trabalhadores aqui. Veja, você falar isso na frente de um desembargador até uma covardia para mim, né? Eu penso um pouco diferente do Davi, né? Porque, veja, essa é uma das vantagens de chegar à minha idade, a gente testemunha, né? Isso tudo começou no tempo do regime militar, onde, como o trabalhador não podia fazer greve, né, ele ficava dentro da empresa, de braço cruzado, ocupava a empresa, não saía lá de dentro. Então, né, o que acontecia? Entrava-se uma ação cautelar, né, para se emitir na posse, que a posse tinha sido turbada. Entendeu? Era uma ação de reintegração de posse. Exatamente. Algo dessa ordem. Exatamente. Né? Mas, depois com os efeitos dessa reintegração de posse, né, passou-se o quê? Né? A impedir que os empregados entrassem na empresa. Né? E esse obstáculo que se fazia não era só em relação ao empregado, era em relação, por exemplo, à entrada de caminhões, saída de caminhões, enfim,
né? E principalmente uma empresa, eu me lembro bem, né? A General Motors, por exemplo, se gabava de ter só uma entrada e uma saída, né? Até o dia que aconteceu isso. Agora ela tem umas 14 entradas e umas 14 saídas. Por quê? Se você fechar aquela, né, ninguém entra e ninguém sai, né? E também, né, é preciso que se diga, aquelas pessoas que ficavam fazendo piquete, né, se fossem empregados da empresa, né, e aí vinha filme, fotografia e tal, e posteriormente eles eram punidos de alguma forma. Então passou-se também a usar pessoas que não pertencem à categoria, né? Eu tive casos, por exemplo, onde todas aquelas pessoas que faziam piquete eram sem terra que estavam lá a troco de uma cesta básica, né? Tanto é que o próprio juiz fez uma diligência e foi lá constatar. Então, no meu entendimento, o interdito proibitório é muito mais para que não haja, né, óbice ao direito de vir e vir das pessoas, de ir e vir das pessoas, né? E ao fazer isso, você também evita que haja confronto, né? Então, eu discordo um pouco, né? Eu acho que o interdito ele não se presta para você readquirir a posse, retomar uma posse, né? Tanto é que hoje, quando o interdito é concedido, ele determina que o sindicato bote o carro de som a 100 metros de distância da empresa, né, para que a entrada da empresa seja liberada. O empregado que quiser entrar, entra. O que não quiser entrar, não entra. Entendeu? O caminhão que quiser entrar, entra. O que não quiser, não entra. Mas eu estou entendendo que vocês falaram coisas diferentes. Quer dizer, uma coisa é ter essa finalidade, outra coisa é eventualmente ser utilizado para outros fins que não esses. Não, é por isso que eu quero isso chegar ocorre? Lá. Por isso que eu acho que não é uma ação antissindical, né? Porque o interdito, ele não tem por objetivo evitar a greve. Ele tem por objetivo, né, permitir que as pessoas usem o seu direito constitucional de ir e vir, né? E que a entrada da empresa, né, não seja obstada até por pessoas estranhas à categoria. Wagner, que citou o interdito proibitório aqui, entra na conversa. Que, essa conversa, para mim, a prática me diz diferente, né? Nós temos casos em que nós somos impedidos de entrar na empresa pela empresa, porque nós conseguimos fazer greve dentro da fábrica. Elas não nos permitem que os trabalhadores entrem dentro da fábrica, porque sabem que dentro da fábrica a greve acontece. Não tem o chefe para pegar um desavisado, ou aquele que se assustou, ou aquele que tem medo dos 4 poderes, de um deles, né, que o Drauzio falou, e que eu queria acrescentar um outro, Drauzio, que é a questão do 5º poder, que é o poder do Estado, né? Normalmente, né, por toda a experiência que nós temos, ele favorece, não que ele tenha lado, mas as dificuldades. Eu acho que nós temos mais da metade dos sindicalistas desse país que não sabe como fazer uma greve do ponto de vista legal, as exigências que tem que se tomar para que aquela greve ela não deixe de ser julgada no seu mérito, mas simplesmente pelo seu rito. Nós já perdemos greve assim, porque o ritual legal não foi cumprido, né? E nem se discutiu o mérito, né? Você não mandou aviso de greve. Mas morreu um camarada lá por incompetência do patrão. Não importa, mas você não mandou aviso de greve, você não poderia ter entrado em greve, né? Então, nem se discutiu o assunto, né? Eu estou aqui exagerando num exemplo, mas com outros exemplos aconteceu da mesma forma, né? Então, para mim, essa questão desse poder, não só da Justiça do Trabalho, ou antigamente da Justiça Comum, né? Ele tem por objetivo, sim, impedir que a gente tenha condições de fazer a greve do jeito que a gente faz. E se em alguns momentos, eu já tive momentos em que eu tive que fazer piquete em outra fábrica, e não na fábrica que eu trabalhava. E o outro trabalhador daquela fábrica ia fazer na fábrica para evitar a retaliação, né? Da mesma categoria e tal, né? Sim, mas para evitar a retaliação para que eu não fosse visto na porta da empresa que eu trabalho, e nem o outro. Então é óbvio que o patrão chegar e falar, mas esse camarada não é da minha fábrica, não é funcionário daqui, por que ele está fazendo greve aqui, né?
é porque o funcionário dele estava fazendo greve na outra, na vizinha. Né? Por conta dessas questões que foi citado aqui com relação a esses poderes, né, que os patrões têm em relação ao trabalhador em si. Né? Mas uma outra questão que eu queria tocar rapidamente é essa questão da greve nos setores essenciais. Porque se por um lado existe um debate na sociedade com relação a condição, a forma como essa greve afeta a população em si, eu acho que esse debate, a categoria mais preocupada em fazer é o setor público. Eles debatem isso constantemente, como é que faz. E eu tenho certeza que muitas greves não foram realizadas ou foram adiadas por conta de uma preocupação excessiva da categoria em relação à prestação daquele serviço. O outro lado disso é usar do mesmo poder ou que a mídia ou que a população tem sobre aquela greve em si, ou os resultados dela, contra a categoria que está legitimamente defendendo seus direitos. Então, isso também não dá direito a governos, né, ou a instituições públicas de simplesmente se sentir o direito de não negociar, porque, olha, esses caras não vão entrar em greve porque a população vai ficar contra eles, né, então deixa para lá, porque uma hora eles desistem disso, porque não vão conseguir andar na rua, porque é o próprio vizinho que vai dizer que não estou sendo atendido por isso, você não me entregou minha carta, ou sei lá o quê, não chegou a correspondência que precisava, porque você está parado, eu não sei por que você está parado. Né? Então, também, muitas vezes, também não pode servir de justificativa para que governos ou instituições, né, deixem de fazer a sua parte, que é estabelecer o diálogo e tentar chegar numa solução. Como uma né? responsabilidade compartilhada por todas, não jogar o peso também, num lugar só. Né? Não pode ser também utilizado esse instrumento por aquele que não quer negociar, ou que não tem a prática de negociar e respeitar o direito de uma categoria de... Claro. Eu preciso fazer mais um intervalo, estão me avisando que o tempo estourou. Na volta eu vou dar a palavra ao Adroaldo, que não falou nesse bloco, e a gente continua com o debate, não sai daí.